Primeira questão. O número 3.456,9, expresso em notação científica, corresponde a... Então vamos lá. Eu quero escrever o número 3.456,9 em notação científica. Eu sei que para estar em notação científica, o número deve ser escrito da seguinte forma. Um número entre 1 e 10 pode ser 1, não pode ser 10. Então vamos falar da forma correta? Um número maior ou igual a 1 menor que 10 vezes uma potência de 10. Parece complicado, mas na prática escrever o número em notação científica é super tranquilo. Eu simplesmente vou deslocar a vírgula até ficar com o número entre 1 e 10, pode ser 1, não pode ser 10, tá ok? E multiplicar por uma potência de 10. Como é que eu vou achar esse número? Deslocando a vírgula. Vamos lá? Se eu coloco a vírgula aqui, eu fico com 345,69. É um número maior que 10. Se eu desloco a vírgula para essa posição, entre o 4 e o 5, eu fico com 34,569, que é um número maior que 10. Se eu desloco a vírgula para essa posição, entre o 3 e o 4, eu fico com 3,4.569. Ó, 3 está entre 1 e 10. Então, agora eu já tenho um número que vai aparecer multiplicado por uma potência de 10. Agora, qual o expoente da potência de 10? Corresponde ao número de casas que eu desloquei a vírgula. A vírgula saiu daqui e veio parar aqui. Ela foi deslocada 1, 2, 3 casas. Ou seja, o número 3.456,9, escrito em notação científica, fica 3,4.569 vezes 10 elevado ao cubo, ou, se preferir, vezes 10 elevado à terceira potência. Agora é bom colocar uma coisa na cabeça. O expoente foi positivo porque eu desloquei a vírgula para a esquerda. Quando eu desloco a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Sendo assim, a resposta correta é a letra C. Segunda questão. O número 0,00047, expresso em notação científica, corresponde a... Então, mais uma vez, na prática, o que é que eu devo fazer? Vou deslocar a vírgula até ficar com o número compreendido entre 1 e 10. Pode ser 1, não pode ser 10. Então, vamos lá. Quando eu desloco a vírgula, para ficar com o número entre 1 e 10, a vírgula vai ter que parar aqui entre o 4 e o 7. 4,7. 4,7 está compreendido entre 1 e 10. Agora, qual o expoente da potência de 10? Corresponde ao número de casas que eu desloquei a vírgula. Ou seja, a vírgula saiu daqui e veio para cá. Quantas casas a vírgula foi deslocada? 1, 2, 3, 4. Só que eu desloquei a vírgula para a direita, então acrescento o sinal negativo, menos 4. Ou seja, o número 0,00047, escrito em notação científica, corresponde a 4,7 vezes 10 elevado a menos 4. Ou seja, a resposta correta corresponde à letra B. Terceira questão. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos, escrito em notação científica, é... Então vamos lá, simplesmente a questão quer que eu escreva o tempo obtido por Michael Johnson em notação científica. Então, vou deslocar a vírgula até ficar com o número entre 1 e 10, ou seja, 4,318. Qual a potência de 10? 10 elevado a quanto? O expoente da potência de 10 corresponde à quantidade de casas que eu desloquei a vírgula. A vírgula saiu daqui e veio para cá. Quantas casas a vírgula andou? 1. Ou seja, o tempo obtido por Michael Johnson, escrito em notação científica, corresponde a 4,318 vezes 10 a 1.
Mas eu poderia também escrever 4,318 vezes 10. Eu não preciso expressar esse expoente 1. Quando não tem expoente aqui, eu sei que corresponde ao expoente 1. Sendo assim, a resposta correta corresponde à letra B. Quarta questão. Considerando que cada aula dura 50 minutos, o intervalo de tempo de 2 aulas seguidas, expresso em segundos, é de... Então vamos lá. A duração de uma aula, 50 minutos. Logo, a duração de 2 aulas corresponde a 50 mais 50, ou seja, 100 minutos. Só que ele quer o resultado em segundos, mas eu sei que cada minuto corresponde a 60 segundos. Como eu tenho 100 minutos, eu tenho 60 segundos, mais 60 segundos, mais 60 segundos, mais 60 segundos, mais 60 segundos. Quantas vezes eu vou ter que somar 60 segundos? 100 vezes, uma vez que eu tenho 100 minutos. Mas, Marivaldo, eu vou fazer 60 mais 60 mais 60 mais 60 100 vezes? Claro que não. A gente sabe que quando a gente está somando parcelas iguais, na realidade, a gente pode poupar tempo usando a multiplicação. Ou seja, 60 mais 60 mais 60 mais 60, 100 vezes é o mesmo que 60 vezes 100. Ou seja, 60 vezes 100, eu sei que multiplicar por 100, basta correr a vírgula 2 casas. Ou seja, acrescentar 2 zeros. Traduzindo, 60 vezes 100, eu sei que vai dar 6.000. Ou seja, 100 minutos corresponde a 6.000 segundos. Em notação científica, eu posso fazer o quê? A vírgula está aqui na frente, já que é um número inteiro. Vou correr a vírgula até ficar com um número entre 1 e 10, ou seja, 6,0. O expoente da potência de 10 corresponde à quantidade de casas que eu desloquei a vírgula. Vamos lá? 1, 2, 3. Ou seja, 100 minutos, que corresponde à duração de 2 aulas, escrito em segundos e em notação científica, corresponde a 6 vezes 10 a terceira, ou 6 vezes 10 ao cubo, segundos. Ou seja, a resposta correta é a letra D. Quinta questão. Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como... Então vamos lá. Rapaz, são muitas bactérias. Vamos ver como é que fica aí esse número escrito de outra forma. 100 bilhões. Bilhões, eu sei que eu vou acrescentar 9 zeros. E agora, como é que eu escrevo esse número aí em notação científica? Eu vou correr a vírgula, eu sei que ela está aqui, até ficar com um número entre 1 e 10. Lembrando que pode ser 1, não pode ser 10. Ou seja, tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então a vírgula vai parar aqui. 1,0. E qual o expoente da potência de 10? Eu desloquei a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Ou seja, vezes 10 elevado a 11. Agora, 1 vezes qualquer coisa é igual à própria coisa. Ou seja, 1 vezes 10 elevado a 11 é o mesmo que 10 elevado a 11. Sendo assim, a resposta correta corresponde à letra C. Sexta questão. Em um hotel com 200 apartamentos, o consumo médio de água por apartamento é de 100 litros por dia. Qual a ordem de grandeza do volume que deve ter o reservatório do hotel em litros para abastecer todos os apartamentos durante um dia? Então vamos lá. Ele quer saber qual deve ser a capacidade do reservatório para que dê conta do consumo de água de um dia aí de todos os apartamentos. Então vamos lá. Cada apartamento consome 100 litros por dia. Então em um dia, qual o consumo de água? 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Quantas vezes 100 corresponde à quantidade de apartamentos? Ou seja, ao invés de fazer 100 litros de um apartamento, mais 100 litros do outro apartamento, mais 100 litros do apartamento, como são 200 apartamentos,
Eu só preciso fazer 200 vezes 100. Multiplicar por 100, basta acrescentar 2 zeros. Ocorrer a vírgula 2 casas para a direita. Ou seja, 200 vezes 100, acrescento aqui 2 zeros, corresponde a 20.000 litros. Que é escrito em notação científica, a vírgula está aqui, vamos deslocar até ficar com um número entre 1 e 10. Então, vou ficar com 2,0 vezes 10. Qual o expoente da potência de 10? Corresponde ao número de casas que eu desloquei a vírgula. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, a caixa d'água para dar conta do consumo diário desses 200 apartamentos corresponde a 2 vezes 10 à quarta litros. Porém, não foi isso que ele me pediu. Ele me pediu a ordem de grandeza, ou seja, a potência de 10 mais próxima desse número. Claro, eu não precisava nem escrever notação científica, que eu sei que 20.000 está entre 10.000 e 100.000. 10.000, 10 elevado à quarta, 100.000, 10 elevado à quinta. 20.000 está mais perto de 10 elevado à quarta, ou seja, de 10.000, ou de 10 elevado à quinta, ou seja, 100.000. 20.000 está mais próximo de 10.000, ou seja, a resposta certa, 10.000 ou 10 elevado à quarta potência. Porém, uma outra forma de chegar a essa resposta é justamente comparar esse número aqui com 3,16. Por que 3,16? 3,16 é a raiz quadrada de 10. Ou seja, é 10 elevado a meio. Mas 10 elevado a meio está entre 10 elevado a 0, que é 1, e 10 elevado a 1, que é 10. Ou seja, aonde Marivaldo quer chegar? Marivaldo quer chegar no seguinte ponto. 3,16 é quem está aqui no meio aqui dessa história. Ou seja, se esse número for maior que 3,16, eu posso aproximar esse número para 10 elevado a 1. Se esse número, por sua vez, for menor que 3,16, ele vai estar mais perto de 10 a 0. Então, eu vou aproximar para 10 a 0. Então, vamos lá. O número é 2. 2 é menor que 3,16. Então, 2 está mais perto de 10 elevado a 0, ou de 1, se você preferir. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, na prática, eu vou aproximar da seguinte forma. No lugar de 2, eu coloco 10 elevado a 0. Por quê? Porque 2 é menor que 3,16. Ou seja, 2 está mais perto de 10 elevado a 0. E o que é que vem depois? 10 elevado à quarta. Produto de potência de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. Ou seja, a ordem de grandeza da capacidade do tanque em litros corresponde a 10 elevado à quarta litros. Na prática, eu preciso fazer tudo isso, Marivaldo? Não. Eu só preciso fazer o seguinte. 2 é menor que 3,16? É. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado à quarta. Se, por outro lado, se aqui tivesse um 4, 4 é maior que 3,16, qual seria a ordem de grandeza? Eu simplesmente ia fazer o seguinte, ia somar 1 ao expoente da potência de 10. Ou seja, minha resposta seria 10 elevado a 4 mais 1, 10 elevado à quinta potência. A resposta correta da questão corresponde à letra D. Sétima questão. Uma pessoa percebeu que durante 10 anos, para acender o seu aquecedor, consumiu uma caixa de palito de fósforo a cada mês. Cada caixa apresenta, em média, 40 palitos. A ordem de grandeza do número de palitos consumidos ao final dos 10 anos é... Então vamos à resolução. Por mês, a pessoa consumia uma caixa de palitos de fósforo. Como um ano tem 10 meses, então a cada ano ela consome 12 caixas de palitos de fósforo.
Então, isso quer dizer que durante 10 anos, ela vai consumir 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, já que cada ano ela consome 12 caixas. Traduzindo, basta eu fazer o quê? Pegar 12 e multiplicar por 10, que corresponde a 120. Ela consome 120 caixas de fósforo a cada 10 anos. Mas em cada caixa dessa, eu tenho 40 palitos. Então, quantos palitos de fósforo eu tenho? 40, mais 40, mais 40, mais 40, mais 40. Eu vou ter 40 quantas vezes? Quantas caixas de fósforo eu tenho? 120. Ah, Marivaldo, então bastava fazer 40 vezes 120. Vamos fazer essa conta? 120 vezes 40. Mas não era 40 vezes 120, Marivaldo? A ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz eu fazer 40 vezes 120, como 120 vezes 40. Eu vou encontrar o mesmo resultado. Então vamos lá. 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Ou seja, o total de palitos, 4.800. Agora, vamos escrever em notação científica? 4,8 vezes 10, corri a vírgula quantas casas? 1, 2, 3. Vezes 10 elevado ao cubo, ou vezes 10 elevado à terceira potência. Agora, como é que eu vou saber a ordem de grandeza? Eu comparo esse número com 3,16. 4,8 é maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 3 mais 1. Ou seja, 10 elevado à quarta potência. Só relembrando aqui o que eu fiz. Eu comparei com 3,16, porque 3,16 corresponde à raiz quadrada de 10, ou seja, 10 elevado a meio. E a raiz de 10 está entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1. Ou seja, se o número é maior que 3,16, ele está mais perto de quem? De 10 elevado a 1. Então, no lugar desse número, eu posso colocar 10 elevado a 1. Então, eu fico com 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 3. Repetindo, o que foi que eu fiz? No lugar de 4,8, como ele está mais próximo de 10 elevado a 1, eu coloquei 10 elevado a 1. Produto de potência de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 3, 4. Ou seja, a ordem de grandeza da quantidade de palitos corresponde a 10 elevado à quarta potência palitos. Ou seja, a resposta correta corresponde à letra D. Oitava questão. O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 5 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeados pelo coração em um dia? Então vamos à resolução da questão. Eu sei que o coração consegue bombear 5 litros de sangue por minuto. Ele quer saber qual é o volume de sangue bombeado pelo coração em um dia. Como eu sei a quantidade bombeada em um minuto, se eu souber quantos minutos tem um dia, fica fácil resolver. Agora, quantos minutos tem um dia? Eu sei que um dia tem 24 horas. E cada hora dessa eu sei que tem 60 minutos. Então, quantos minutos eu tenho em um dia? 60 minutos, mais 60 minutos, mais 60 minutos, mais 60 minutos, mais 60 minutos. Quantas vezes eu tenho 60 minutos em um dia? 24 vezes. Ou seja, corresponde a pegar 24 e multiplicar por 60. Então, vamos fazer a conta. 24 vezes 60. Então, 0, 6 vezes 4, 24, 1, 2. 6 vezes 2, 12. Com
com 2, 14. Então, em um dia, eu tenho 1440 minutos. Só que em cada minuto desse, o coração consegue bombear 5 litros de sangue. Então, quantos litros de sangue o coração consegue bombear em um dia? Ou seja, em 1440 minutos, 5 litros, mais 5 litros, mais 5 litros, mais 5 litros, mais 5 litros. Quantas vezes ele vai bombear 5 litros de sangue? 1440 vezes, que corresponde à quantidade de minutos de um dia. Conclusão, basta pegar 1440 e multiplicar por 5, que é a quantidade de sangue bombeado em cada 1 minuto. Então, vamos fazer a conta. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Vão 2. 5 vezes 1 é 5. Com 2, 7. Então, durante o dia, o coração consegue bombear 7.200 litros de sangue. Agora, vamos escrever em notação científica? 7,2 vezes 10 à terceira potência. Ou seja, eu desloquei a vírgula 3 casas para ficar com um número entre 1 e 10, 7,2. O expoente da potência de 10 corresponde à quantidade de casas que eu desloquei a vírgula. Ou seja, a vírgula estava aqui, eu desloquei 1, 2, 3 casas. Ou seja, 7.200, escrito em notação científica, corresponde a 7,2 vezes 10 elevado ao cubo, ou se preferir, vezes 10 elevado à terceira potência. Mas o que eu quero é a ordem de grandeza. Então agora vamos fazer direto. O número que está multiplicando a potência de 10 é maior que 3,16. Então eu vou ter que somar uma unidade ao expoente. Então a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 3 mais 1, ou seja, 10 elevado à quarta potência. Sendo assim, a resposta correta corresponde à letra C.